Você sabia que seus rins filtram mais de 180 litros de sangue todos os dias? E que o açúcar que você consome pode estar sobrecarregando esses órgãos vitais sem você perceber? Se você tem mais de 55 anos, esta informação pode ser especialmente importante para você. Imagine seus rins como 2 filtros de café trabalhando sem parar, 24 horas por dia, limpando seu sangue e removendo as impurezas do seu corpo. Agora, imagine que você despeje açúcar demais nesse filtro todos os dias. Com o tempo, esse filtro vai ficando cada vez mais sobrecarregado e danificado. Infelizmente, é exatamente isso que acontece quando consumimos muito açúcar. Pesquisas mostram que pessoas com alto consumo de açúcar enfrentam riscos muito maiores de desenvolver problemas nos rins. O mais preocupante é que você não sente nenhum sintoma até que cerca de 70% da função dos seus rins já esteja comprometida. É como se fosse um problema silencioso que vai crescendo dentro de você. Para quem está nessa fase mais madura da vida, cuidar dos rins se torna ainda mais importante, pois esses órgãos já passaram décadas trabalhando incansavelmente para nos manter saudáveis. Por que algumas pessoas mantêm os rins saudáveis mesmo depois dos 60 anos? Qual é o erro comum que muitas pessoas da nossa geração cometem sem perceber? O que realmente acontece no seu corpo quando você para de comer açúcar por 30 dias? E como essa mudança simples pode proteger seus rins de problemas graves no futuro? Fique até o final para descobrir todas as respostas que podem transformar sua saúde nesta fase importante da vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos diga nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo. Vamos entender melhor como funciona essa relação entre o açúcar e nossos rins. Seus rins são como 2 estações de tratamento de água muito sofisticadas, localizadas logo abaixo das suas costelas, uma de cada lado da coluna. Eles contêm milhões de pequenos filtros chamados néfrons, que funcionam como pequenas peneiras microscópicas. Quando você come açúcar, ele entra na sua corrente sanguínea rapidamente. Os rins, então, precisam trabalhar em ritmo acelerado para processar todo esse açúcar, forçando os pequenos filtros a funcionarem no máximo de sua capacidade. É como se você pedisse para uma máquina de lavar trabalhar no modo mais intenso o tempo todo, todos os dias. Com o passar dos anos, especialmente após os 50 anos, esses filtros microscópicos começam a se desgastar e, uma vez danificados, não conseguem se regenerar. Estudos de universidades respeitáveis mostram que o excesso de açúcar cria um processo chamado de inflamação crônica nos rins, que é como um fogo baixo queimando constantemente dentro desses órgãos. Além disso, o açúcar em excesso força o corpo a produzir mais insulina, e essa insulina extra pode fazer com que os rins retenham mais sal e água, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando ainda mais esses órgãos vitais. Agora vou compartilhar com você as 7 mudanças mais importantes que acontecem com seus rins quando você para de comer açúcar por 30 dias. Essas transformações foram documentadas em estudos científicos e podem fazer uma diferença real na sua qualidade de vida. Mudança número 1. A pressão sobre os filtros dos rins diminui drasticamente. Nos primeiros 3 dias sem açúcar, você pode sentir algumas dores de cabeça, cansaço e até mesmo mau humor. Isso é completamente normal e mostra que seu corpo está se ajustando. Pense nisso como o período de adaptação quando você muda para um trabalho menos estressante. Enquanto você sente esses sintomas temporários, algo muito positivo está acontecendo silenciosamente com seus rins. Eles finalmente podem diminuir o ritmo frenético de trabalho, sem o açúcar constantemente inundando sua corrente sanguínea. Os pequenos filtros dos rins não precisam mais trabalhar em modo de emergência. É como se você tirasse o pé do acelerador de um carro que estava sendo forçado a andar sempre na velocidade máxima. Pesquisadores descobriram que essa redução na pressão de filtração
acontece muito rapidamente, às vezes em apenas 72 horas. Para pessoas na nossa faixa etária, isso é especialmente importante porque nossos rins já não têm a mesma capacidade de regeneração que tinham quando éramos mais jovens. Com a redução dessa pressão, o risco de sobrecarga e falhas nos rins diminui, o que é fundamental para a saúde renal a longo prazo. Além disso, a função renal geral tende a melhorar com o tempo, o que ajuda a evitar complicações sérias no futuro. Isso significa que, ao longo do tempo, a saúde dos seus rins pode ser restaurada, resultando em maior bem-estar geral. Mudança número 2. A inflamação nos rins começa a diminuir significativamente. O açúcar em excesso cria no nosso corpo substâncias chamadas de produtos de glicação avançada. Pense nelas como pequenas partículas de ferrugem que vão se acumulando nos órgãos ao longo do tempo. Quando você para de consumir açúcar, seu corpo para de produzir essas partículas prejudiciais e começa a se livrar das que já estavam acumuladas. É como se você parasse de jogar mais lixo em um rio e, ainda por cima, começasse a limpar o lixo que já estava lá. Estudos mostram que marcadores de inflamação no sangue, como a proteína C reativa, começam a diminuir já na primeira semana sem açúcar. Isso significa menos dano aos pequenos vasos sanguíneos dos rins e menor risco de cicatrizes no tecido renal. Para quem já passou dos 55 anos, essa redução da inflamação é como um presente para os rins, que já passaram décadas enfrentando diferentes tipos de estresse. Além disso, a diminuição da inflamação pode levar a uma maior eficiência do sistema imunológico, permitindo que seu corpo se recupere mais rapidamente de qualquer outra condição. O impacto a longo prazo é uma função renal mais saudável, com menos risco de doenças renais crônicas. Esse processo de cura, embora gradual, proporciona uma melhoria significativa na qualidade de vida e na prevenção de complicações. Mudança número 3. Os rins param de reter excesso de sal e água no corpo. O açúcar em excesso força o pâncreas a produzir muito mais insulina do que o normal. Essa insulina extra tem um efeito colateral que muitas pessoas não conhecem. Ela faz com que os rins segurem mais sal no corpo. Quando você tem mais sal retido, automaticamente seu corpo retém mais água para diluir esse sal. É como se fosse uma esponja que absorve mais água quando você adiciona mais detergente. Quando você elimina o açúcar da alimentação, os níveis de insulina diminuem naturalmente, e os rins finalmente podem liberar esse excesso de sal e água. Muitas pessoas notam que sentem menos inchaço nas pernas, tornozelos e até mesmo no rosto após 2 semanas sem açúcar. Além disso, a pressão arterial frequentemente diminui, porque há menos líquido circulando no sistema cardiovascular. Para pessoas maduras, que muitas vezes já lidam com questões de pressão alta, essa melhoria pode ser especialmente notável. O alívio da retenção de líquidos também pode proporcionar um aumento de energia, já que o corpo começa a funcionar de forma mais equilibrada. A eliminação do excesso de água pode ajudar a reduzir a sensação de fadiga e melhorar a mobilidade. A médio e longo prazo, esse efeito pode reduzir os riscos associados à hipertensão e melhorar a saúde cardiovascular geral. Mudança número 4. A composição da urina melhora drasticamente. Quando seus rins estão sobrecarregados pelo açúcar, eles começam a eliminar pela urina substâncias que deveriam permanecer no corpo, como proteínas importantes. É como se o filtro estivesse tão danificado que começasse a deixar passar coisas que deveria reter. Estudos mostram que pessoas com dieta rica em açúcar frequentemente apresentam proteínas na urina, o que é um dos primeiros sinais de problemas nos rins. Quando você para de consumir açúcar, a barreira de filtração dos rins se fortalece novamente e menos proteínas vazam para a urina. Ao mesmo tempo, os rins também param de eliminar tanto cálcio pela urina, o que reduz significativamente o risco de formar pedras nos rins.
Imagine como se o filtro estivesse se consertando sozinho e voltando a funcionar da forma correta. Para pessoas na nossa idade, que já têm maior tendência a formar pedras nos rins, essa melhoria representa uma proteção valiosa. Essa melhoria não só reduz os riscos de complicações renais, mas também pode prevenir a formação de pedras nos rins, um problema comum entre os mais velhos. Além disso, a função renal restaurada ajuda na eliminação eficiente de toxinas do corpo, promovendo uma saúde geral melhor. Com o tempo, essa melhoria na composição da urina pode proporcionar um sistema renal mais forte e resistente, capaz de suportar o envelhecimento natural com mais eficácia. Mudança número 5. A sensibilidade à insulina melhora dramaticamente. Quando você consome açúcar regularmente, suas células vão perdendo a capacidade de responder adequadamente à insulina. É como se as células ficassem um pouco surdas aos comandos da insulina. Isso força o pâncreas a produzir quantidades cada vez maiores de insulina para conseguir o mesmo efeito. Essa insulina em excesso não prejudica apenas o pâncreas, mas também sobrecarrega os rins de várias formas. Quando você elimina o açúcar por 30 dias, as células voltam a escutar a insulina com clareza, permitindo que o pâncreas trabalhe de forma mais tranquila e eficiente. Pesquisas demonstram que essa melhoria na sensibilidade à insulina pode ser medida já na segunda semana sem açúcar. Para quem está preocupado com diabetes ou pré-diabetes, condições que se tornam mais comuns após os 50 anos, essa mudança representa uma proteção importante tanto para o pâncreas quanto para os rins. Com a insulina funcionando corretamente, os processos metabólicos no corpo se equilibram, promovendo a perda de peso e melhorando a saúde geral. Além disso, a redução no excesso de insulina ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas e de complicações metabólicas. Esse ajuste no metabolismo pode também resultar em mais energia, pois o corpo começa a usar melhor a glicose disponível. Mudança número 6. O risco de desenvolver diabetes tipo 2 diminui significativamente. O diabetes tipo 2 é a principal causa de problemas graves nos rins em todo o mundo. É uma doença que pode ser especialmente perigosa para pessoas maduras, porque muitas vezes se desenvolve silenciosamente ao longo de anos. Quando você mantém uma alimentação rica em açúcar por muito tempo, você está constantemente testando a paciência do seu pâncreas e dos seus rins. É como se você estivesse forçando uma máquina a trabalhar sempre no limite máximo. Quase tu. Eventualmente, essa máquina pode quebrar. Estudos de acompanhamento de longo prazo mostram que pessoas que conseguem manter uma dieta com baixo teor de açúcar têm riscos muito menores de desenvolver diabetes tipo 2, mesmo começando essa mudança depois dos 55 anos. Quando você para de comer açúcar por 30 dias, está dando uma pausa valiosa para todo o seu sistema metabólico se recuperar e se reequilibrar. Para quem já tem histórico familiar de diabetes, essa mudança pode ser especialmente protetiva. Isso não só diminui o risco de diabetes, mas também melhora a capacidade do corpo de processar nutrientes e controlar os níveis de glicose no sangue. Com o tempo, o risco de complicações associadas ao diabetes, como problemas circulatórios e renais, diminui consideravelmente. Portanto, ao reduzir o açúcar, você não só está prevenindo diabetes, mas também melhorando a saúde geral. Mudança número 7. A circulação sanguínea para os rins melhora consideravelmente. O açúcar em excesso danifica os pequenos vasos sanguíneos de todo o corpo, incluindo aqueles que levam sangue para os rins. É como se o açúcar fosse criando pequenas rachaduras nas mangueiras que irrigam um jardim. Com o tempo, essas rachaduras comprometem o fluxo de água para as plantas. Quando você elimina o açúcar, esses pequenos vasos sanguíneos começam a se recuperar e a funcionar melhor. O sangue flui mais livremente para os rins, trazendo mais oxigênio e nutrientes para esses órgãos trabalharem adequadamente. Pesquisadores observaram que essa melhoria na circulação
pode ser detectada através de exames específicos já na terceira semana sem açúcar. Para pessoas que já notaram alguma diminuição na circulação das pernas ou pés, essa melhoria nos pequenos vasos pode trazer benefícios que vão muito além dos rins, impactando positivamente a saúde de todo o sistema circulatório. O aumento da circulação também pode ajudar na recuperação muscular, especialmente para pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade de regenerar os tecidos. Isso significa que, além de melhorar a saúde dos rins, a circulação aprimorada pode resultar em menos cansaço, mais disposição e até melhor recuperação após exercícios físicos. Além disso, a boa circulação também favorece a saúde do coração e de outros órgãos essenciais. Agora que você conhece essas 7 mudanças importantes, vou explicar exatamente como você pode implementar essa transformação na sua vida de forma segura e gradual. A chave para o sucesso está em fazer mudanças sustentáveis, não mudanças drásticas que são difíceis de manter. Primeiro, comece eliminando o açúcar mais óbvio, aquele que você adiciona conscientemente no café, chá ou sucos. Substitua por alternativas naturais como canela em pó, que além de dar sabor, tem propriedades anti-inflamatórias. Em seguida, examine os rótulos dos alimentos industrializados que você consome regularmente. Muitos produtos que não parecem doces contêm quantidades surpreendentes de açúcar, como pães, molhos para salada, iogurtes e até mesmo alguns tipos de presunto. Aprenda a identificar os diferentes nomes que o açúcar pode ter nos rótulos: xarope de milho, frutose, sacarose, dextrose, maltose e muitos outros. Para a primeira semana, foque apenas em eliminar os açúcares adicionados e mantenha as frutas naturais, que fornecem fibras e nutrientes junto com os açúcares naturais. Na segunda semana, se você se sentir confortável, pode começar a moderar também o consumo de frutas muito doces, priorizando frutas menos doces, como maçã verde, pera e frutas vermelhas. Durante todo esse processo, aumente o consumo de água pura, que vai ajudar seus rins a eliminar as toxinas acumuladas e a se manterem bem hidratados. Prepare-se para os primeiros 3 a 5 dias, que podem ser os mais desafiadores. Tenha sempre por perto opções saudáveis como castanhas, amêndoas ou pedaços de pepino, para quando bater aquela vontade intensa de comer algo doce. Lembre-se de que esses sintomas iniciais são temporários e são, na verdade, um sinal de que seu corpo está se libertando da dependência do açúcar. É importante estar ciente de algumas situações em que essa mudança precisa ser feita com ainda mais cuidado. Se você já usa medicamentos para diabetes, especialmente insulina, nunca faça mudanças drásticas na alimentação sem conversar com seu médico, pois pode ser necessário ajustar as dosagens dos medicamentos. Pessoas que tomam medicamentos para pressão alta também devem monitorar a pressão com mais frequência, já que a eliminação do açúcar pode naturalmente diminuir a pressão arterial. Se você tem histórico de pedras nos rins, converse com um médico antes de fazer grandes mudanças na dieta, pois algumas pessoas precisam de orientações específicas sobre hidratação e tipos de alimentos. Mulheres grávidas ou que estão amamentando não devem fazer mudanças drásticas na alimentação sem acompanhamento profissional. Pessoas com transtornos alimentares também devem buscar orientação especializada antes de eliminar grupos de alimentos. Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação do seu médico. Nunca altere ou interrompa um tratamento sem acompanhamento profissional. Cuidar dos seus rins aos 55 anos ou mais é um dos melhores investimentos que você pode fazer para sua qualidade de vida futura. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Conte nos comentários se você já notou alguma melhoria na sua saúde ao reduzir o açúcar. Adoraríamos conhecer sua experiência. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este.
Cuide-se bem e até o próximo vídeo.